O que aconteceu ontem no Santiago Bernabéu ainda está dando o que falar no mundo inteiro. O Real Madrid venceu o Barcelona por 2-1, gols de Mbappé e Bellingham, mas ninguém está falando dos gols. O assunto mesmo é outro, a atitude de Xabi Alonso com Vinícius Júnior. E olha, quando Thierry Henry e Wayne Rooney resolvem abrir a boca para falar de algo, é porque o negócio foi sério. O El Clásico era para ser o grande momento de afirmação do Real Madrid de Xabi Alonso. Um time organizado, confiante, com Mbappé e Vini Júnior dividindo o protagonismo. E por boa parte do jogo, foi isso que se viu. Um Madrid dominante, com Vinícius solto, leve, chamando o jogo, criando jogadas, ajudando Mbappé e Bellingham a deixarem o Barcelona na roda. O brasileiro estava jogando com aquela alegria que a gente gosta de ver, mas com maturidade, tomando boas decisões, sem exagerar nas provocações. Ele parecia tranquilo, parecia entender o peso do jogo. Mas aí veio a parte que ninguém entendeu. Faltando pouco mais de 20 minutos para o fim, quando o Barça estava tentando se reerguer, Alonso olha para o banco, chama Rodrigo e aponta para o Vini. O estádio parou. A torcida não acreditou. Vinícius olhou para o técnico, fez uma cara de quem não estava entendendo nada e saiu visivelmente irritado. Bateu palma, balançou a cabeça e saiu direto para o banco. Não cumprimentou Alonso, não olhou para ele, nada. E o técnico, frio, impassível, só virou para o campo e seguiu como se nada tivesse acontecido. É aí que entra a repercussão. Porque hoje, o mundo inteiro está debatendo o que aconteceu. E quem roubou a cena nos comentários pós-jogo foram dois gigantes do futebol mundial, Thierry Henry e Wayne Rooney. Durante a transmissão inglesa, Henry foi o primeiro a falar. E falou com a autoridade de quem sabe o que é ser um craque, que às vezes sofre mais do que deveria por ser diferente. Ele disse o seguinte: "Olha, eu joguei com muitos talentos, mas o que o Vinícius tem é algo raro. E quando você tem um jogador assim, você não o tira num momento como esse. Ele não estava mal, ele estava jogando bem, criando, chamando o jogo. O que Alonso fez foi um recado, mas um recado errado. Se a intenção dele era mostrar controle, ele mostrou frieza desnecessária. Vinícius é o tipo de jogador que precisa sentir confiança, não distância. Eu fiquei decepcionado." Henry falou com aquele tom calmo, mas que pesa, sabe? Aquele tipo de crítica que não precisa gritar para cortar fundo. Ele ainda completou: "O futebol é feito de emoções. O técnico pode ser tático, pode ser racional, mas se ele não entende o emocional dos seus jogadores, especialmente dos seus craques, ele vai perder o vestiário. E o que vi ontem foi um sinal de ruptura. Você não faz isso com um jogador como Vinícius Júnior num El Clásico." E aí veio Rooney. E Rooney, como sempre, foi mais direto, mais duro. Sem rodeio nenhum, ele mandou: "Eu já vi técnicos perderem o grupo por causa de atitudes pequenas. Alonso pode ser novo, pode estar tentando impor respeito, mas esse tipo de frieza com o melhor jogador do time é perigoso. O Vini estava sendo o mais ativo do ataque, estava chamando o jogo, e você tira o cara num clássico. Pra quê? Pra mostrar que é ele quem manda? Isso não é liderança, é ego." Rooney ainda disse que se fosse ele no lugar de Alonso, jamais tiraria o brasileiro naquele momento. Você precisa entender o que o torcedor quer ver. O Real Madrid é um clube de espetáculo. O Vini é espetáculo. Se você tira isso do campo, você tira parte da alma do jogo. Alonso errou feio. E olha, se ele não conversar bem com o Vinícius nos próximos dias, isso vai deixar marca. Jogador lembra dessas coisas. E Henry concordou com a cabeça enquanto Rooney falava. Até tentou amenizar depois, dizendo que Xabi é um treinador novo, que está aprendendo a lidar com estrelas. Mas o estrago já estava feito. A transmissão inteira acabou focando mais nisso do que na vitória do Real.
E realmente, a decisão de Alonso parece ter mais coisa por trás. Alguns jornalistas espanhóis disseram que ele já vinha se incomodando com o comportamento do Vinícius nos treinos, com o jeito explosivo, com algumas discussões pequenas dentro do grupo. Outros dizem que Alonso quer mostrar que o time não depende de um jogador, só que o Real é coletivo, e não o time do Vini. Mas convenhamos, num clássico, com o jogo pegando fogo, com o adversário pressionando, essa não é a hora de mandar mensagem. É hora de garantir o resultado com os melhores em campo. E foi aí que a crítica de Henry e Rooney ganhou ainda mais força, porque eles não falaram só do lance, mas do simbolismo disso tudo. Henry chegou a dizer que esse tipo de situação pode esfriar o jogador. Quando um jogador sente que o treinador não confia nele, a primeira coisa que muda é o brilho no olhar. E com o Vini, o brilho é tudo. Ele é emoção pura. Se ele perder isso, o Real perde metade da sua magia. Rooney emendou na sequência. Eu entendo que Alonso queira impor seu estilo, mas isso se faz com diálogo, não com humilhação pública. Tirar um craque quando ele tá bem é mandar um recado para a torcida, não pro elenco. E o recado foi: eu não confio nele. Isso é um erro enorme. Essas falas rodaram o mundo. Em poucos minutos, já estavam nas manchetes da Espanha, da França, do Brasil e da Inglaterra. Henry e Rooney criticam Alonso e defendem Vinícius, dizia o Marca. O L'Équipe publicou que o tratamento frio com Vini pode custar caro a Alonso. E até o Daily Mail chamou de atitude desnecessariamente arrogante do técnico espanhol. Henry, inclusive, encerrou sua análise com uma frase que está rodando as redes sociais. Você pode ser frio com o placar, mas nunca com seu craque. Essa frase virou manchete, porque diz muito sobre o que se espera de um treinador do Real Madrid. Rooney, por outro lado, foi mais ácido na conclusão. Eu gosto do Alonso, mas ele precisa entender que o Real não é o Leverkusen. Lá, ele podia controlar tudo. Aqui, ele precisa lidar com egos gigantes, e o Vini é um deles. Se ele quiser ter sucesso, vai ter que aprender a gerir pessoas, não só táticas.